é muito importante a gente conhecer um pouco de anatomia, porque são essas mudanças que acontecem dentro do pescado, que a gente chama de reações físico-químicas, elas estão totalmente ligadas à anatomia do pescado. Tem aqui alguns exemplos que eu vou pegar para vocês olharem junto comigo. Esse aqui é um xarel branco, mais conhecido como xarel de penacho. É um peixe bem comum aqui nessa divisa entre o litoral da Ilhabela até o Rio de Janeiro. Você vai pegar ali Paraty, Ilha Grande, Cabo Frio. Esse pescado tem altíssima incidência, todo o sul e sudeste. É um peixe que tem muita força, anda em cardume e é considerado um peixe pelágico. Ele não para de nadar a vida inteira, nadando sem parar. Então é um peixe que tem altíssima vascularização, ou seja, muita mioglobina, e não assusta que a gente vai falar já já mais sobre esses termos técnicos. Mas o importante é a gente perceber que todo o grupo de órgãos do pescado se concentram aqui nessa região, ó. Então aqui a gente vai ter bexiga natatória, intestino grosso, o fígado que vai proteger aqui todo esse sistema respiratório e o coração que fica sempre alocado bem embaixo aqui das duas guelras. Decisão importante que você precisa fazer na hora que o seu peixe chega é a morte cerebral. Então você vai, com isso, inativar qualquer movimento do pescado, vai cessar o consumo de energia de boa parte dessas células, mas não completamente ainda. E para neutralizar o sistema cerebral, você precisa fazer uma incisão no cérebro do pescado, de forma que ele tenha morte cerebral. Como se o peixe entrasse em coma. A partir desse momento ele não vai sentir mais nada. Isso é imediato, super importante. Deve ser feito no momento que você vai fazer o conjunto das técnicas de Kejimen, é o primeiro passo. Basta inserir alguma ferramenta rígida e pontuda nessa região que vai entre os olhos e a guelra. Então, entre o final dos olhos e o final da guelra, você tem essa subdivisão da bochecha aqui. E se você acompanhar essa linha da subdivisão da bochecha, tem um pontinho aqui que você vai inserir a sua ferramenta e o peixe vai desligar. Com isso ele vai ter morte cerebral, o que não significa que os órgãos ainda não estão vivos e consumindo energia. Vale lembrar que o coração ele tem um músculo independente que mantém o coração batendo, que não está coligado aos outros órgãos, e isso faz com que ele fique ali pulsando até a pressão arterial existir. Então basta você achar esse pontinho e você repara que quando existe a morte cerebral, o olho do pescado volta ao centro e para de se mexer também. Então ele não fica nem virado para baixo, nem virado para cima. Esse sistema é reconhecido como um sistema mais humanitário de você abater o pescado. O peixe, diferente dos outros animais terrestres, como o porco, a galinha, o boi, o cordeiro, qualquer outro animal terrestre, ele talvez o único animal no Brasil que morra por exaustão. A pessoa pega o peixe, bota o peixe no barco e o peixe fica lá se debatendo, sufocando, até ele ter falência do cérebro, e aí ele entra em coma, e aí os órgãos ficam ali trabalhando para tentar encontrar algum tipo de oxigênio, até ele ter falência múltipla dos órgãos e ele finalmente morrer. É assim que, na grande maioria dos casos, o peixe é abatido, infelizmente, e ele morre no Brasil. Então,
fazer a incisão cerebral significa você realmente interromper imediatamente qualquer tipo de dor, de sofrimento e você já ocasionar a morte cerebral do pescado. E aí, para a gente neutralizar todos os outros movimentos, você precisa realmente inativar o sistema nervoso do pescado. Aí já é um pouquinho mais complicado, mas dá para fazer. O sistema nervoso ele passa por dentro da coluna. Então vamos pegar aqui essa peça de um atum, que é um atum yellowfin, ele está sem a cabeça, justamente para poder mostrar para vocês que dentro dessas canaletas a gente vai ter o sistema nervoso. Aliás, para quem tiver interesse, tem um aplicativo muito legal da Biosfera, a gente vai deixar a referência aqui, que chama Fish Anatomy. E ele é um aplicativo interativo que você vai tirar todas as peles, os músculos, o esqueleto, o sistema respiratório, o sistema nervoso, e você vai conseguir identificar perfeitamente cada uma dessas peças, da posição dessas peças, desses órgãos, para você se situar na hora que você for fazer o trabalho ou a bordo ou em conjunto com alguma equipe de pesca. E aqui o sistema nervoso que passa por dentro da canaleta do pescado, ele só pode ser acessado e neutralizado com um arame, que é um arame específico para esse tipo de finalidade. Então você vai inserir o arame ou pela cabeça, para os mais experientes, com mais prática, com mais técnica, ou aqui pelo rabo, com um corte no rabo, e aí fica fácil de você perceber o sistema nervoso. Pela cabeça, evidente, é muito mais difícil, porque você tem a própria estrutura óssea da cabeça, que complica esse acesso do arame, mas com um pouco de prática e técnica, você virando um pouquinho o pescoço do pescado, ele vai te dar um micro acesso aqui e você consegue acessar, ou se você preferir, você pode fazer também aqui pela parte superior da coluna, porque na parte inferior está a artéria, então na parte superior está o sistema nervoso. Por que é importante entender disso aqui? Em algum momento, quando você estiver praticando o Ikejime, você vai precisar retirar o sangue desse pescado, que a gente chama na linguagem popular de sangrar. Para você sangrar o peixe, o correto não é você cortar as guelras do peixe, e sim você cortar a artéria que alimenta de sangue todos os órgãos. Os órgãos, assim como o nosso organismo, no pescado também, por dentro de todos eles passa sangue. E a artéria, junto com o coração, é quem é responsável por bombear esse sangue dentro dos órgãos. O sangue precisa sair de dentro do peixe. E aí, a natureza perfeita, como ela é, que a gente já falou sobre isso, ela tem essa estrutura aqui, olha. Aqui é o esqueleto de uma garopa de 24 quilos. Você percebe que a parte superior, a gente tem todo o sistema nervoso que fica dentro dessa cavidade protegido. Mas na parte inferior, que é por onde passa a artéria, a gente tem aqui logo na proteção das costelas, que protege aqui, vamos dizer assim, os órgãos, você tem um espacinho. E é justamente nesse espacinho que a artéria fica exposta. No momento que essa artéria fica exposta, entre as guelras e esse ossinho da coluna, é ali que você vai colocar a sua faca para cortar a artéria e retirar o sangue. Sangrar o peixe não significa cortar todas as guelras. E por que não? Porque no momento que você cortar essas guelras, você provavelmente vai atingir algum dos órgãos, e aí você vai estar prejudicando os órgãos, que vai ficar inapropriado para consumo, e a gente quer sim consumir os órgãos, que são deliciosos, e também você vai estar contaminando os outros órgãos com esse sangue que vai ficar dentro do pescado. Então, importante entender que na parte superior da coluna a gente tem o sistema nervoso e na parte inferior a gente tem o sistema sanguíneo, onde passa a artéria.